Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos considerar consideremos uma fonte quente com temperatura ou sob a temperatura T1 e uma fonte fria a temperatura T2 ou sob temperatura T2, tal que T1 é maior do que T2. Obviamente, pelo fato de que a fonte quente está com temperatura T1 e a fonte fria com temperatura T2. Então, nós sabemos que uma máquina térmica do tipo reversível, uma máquina térmica funcionando sob o ciclo de Carnot, e considerando que essa máquina térmica seja do tipo reversível, então nós podemos, consideremos uma fonte quente T1 e uma fonte fria T2, tal que T1 é maior do que T2, e uma máquina térmica de Carnot ou uma máquina térmica do tipo reversível e do tipo Carnot, obedecendo ao ciclo de Carnot, podemos escrever consideremos uma fonte quente e uma fonte fria e uma máquina térmica do tipo reversível e do tipo Carnot, podemos escrever o rendimento como? Então vamos escrever o rendimento desta máquina térmica de Carnot reversível. Essa máquina térmica de Carnot reversível, vamos escrever máquina térmica de Carnot reversível. Vamos escrever assim, como o trabalho realizado por essa máquina térmica de Carnot reversível, considerando que a máquina térmica pode ser um motor térmico ou mesmo um refrigerador térmico. No caso de um motor térmico, a máquina térmica denominada motor térmico retira energia térmica ou calor de uma fonte quente e transfere uma parte desse calor para a fonte fria, também gerando trabalho sobre o meio exterior, sobre uma outra, fazendo funcionar uma outra máquina, fazendo operar uma outra máquina, um outro dispositivo. Ao passo que a máquina térmica do tipo refrigerador térmico retira calor da fonte fria, transfere uma parte para a fonte quente e recebe para desenvolver esse ato de retirar calor da fonte fria e transferir uma parte para a fonte quente, recebe o apoio de um outro dispositivo, de uma outra máquina e, portanto, recebe a ação de um trabalho. Então, aqui nós temos a quantidade de calor Q1 aqui relacionada à máquina térmica de Carnot reversível. Muito bem.
Nós sabemos, com base na primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica fala sobre conservação de energia no contexto da termodinâmica, sabendo que a termodinâmica trabalha com um sistema físico de muitas partículas, onde esse número de partículas é da ordem de 1 mol ou múltiplo de 1 mol, um pouco menos, um pouco mais, ou seja, da ordem ou múltiplo de 1 mol, sendo que 1 mol está representado pelo número de Avogadro, 6 multiplicado por 10 elevado a 23. Então, trata-se de um sistema de muitas partículas. Então, aqui, com base na primeira lei da termodinâmica, lei que representa, que traduz a lei de conservação de energia estudada oportunamente no contexto da mecânica clássica, nós podemos escrever assim, considerando uma fonte quente, aqui é a fonte quente e a fonte fria. Então aqui T1, T2 e T1 maior do que T2, obviamente. Então aqui nós temos a máquina térmica de Carnot reversível. E então nós temos, por exemplo, se ela é um motor térmico, então nós temos Q1 associado, proveniente da fonte quente, e Q2 da fonte quente para a máquina térmica, no caso motor térmico, e aqui Q2 relativo à transferência do motor térmico da máquina térmica de Carnot para a fonte fria, gerando aqui obviamente um trabalho associado a essa máquina térmica de Carnot reversível. Muito bem, no caso de um motor térmico, né? Motor térmico de Carnot. Aqui máquina térmica de Carnot reversível, aqui no caso de um motor. No caso de um refrigerador, vamos aqui desenhar, nós temos uma fonte quente, com temperatura T1, nós temos uma máquina térmica de Carnot reversível, então aqui um refrigerador, esse refrigerador recebe trabalho, aqui ele realiza trabalho sobre um dispositivo externo, aqui recebe trabalho de um dispositivo externo, de uma máquina externa, aqui máquina térmica de Carnot reversível, e então aqui existe uma fonte fria, com temperatura T2, onde T1 é maior do que T2, e nós temos aqui Q2 e Q1, ou seja, Q2 é transferido da fonte fria para o refrigerador recebe a ação de um trabalho gerado por uma máquina externa e transfere a quantidade de energia térmica ou calor Q1 para a fonte quente. Muito bem, então nesse contexto, a primeira lei da termodinâmica nos garante que o fundamentado, né, fundamentando-se na primeira lei da termodinâmica, temos o seguinte nesse contexto aqui, nós temos que Q1 é igual, Q1 associado à máquina térmica de Carnot reversível é igual Q2 associado à máquina térmica de Carnot reversível mais o trabalho associado à máquina térmica de Carnot reversível. Muito bem. E essa máquina térmica de Carnot reversível, aqui nós vamos escrever assim, o rendimento associado a essa máquina térmica de Carnot reversível, ela é igual
a Q1 máquina térmica de Carnot reversível menos Q2 máquina térmica de Carnot reversível dividido por Q1 relacionado à máquina térmica de Carnot reversível. Isso então pode ser reescrito. Aqui nós transitamos assim. E isso pode ser reescrito de que forma? Podemos escrever Q1 associado à máquina térmica de Carnot reversível dividido por Q1 associado à máquina térmica de Carnot reversível menos Q2 associado à máquina térmica de Carnot reversível dividido por Q1 associado à máquina térmica de Carnot reversível. Isso é igual, então, a escrever o rendimento da máquina térmica de Carnot reversível. Esse rendimento da máquina térmica de Carnot reversível como 1 menos Q2 associado à máquina térmica de Carnot reversível dividido por Q1 associado à máquina térmica de Carnot reversível. Muito bem. Então vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito grato pela atenção de todos vós.